A senhora não poderá morrer antes da segunda vinda de Cristo. E ela disse: como? As pessoas vão se levantar e vão destruir o seu ministério, vão destruir a sua obra, vão destruir os seus escritos, se tornarão críticos, dissidentes que vão se levantar. E ela disse: meu querido pastor, Deus é sábio o suficiente para cuidar da sua obra. Bom, que alegria estar com vocês. Temos um bom grupo aqui, louvado seja Deus pela presença de todos. Nos alegramos muito e eu queria convidar você a abrir a palavra de Deus. Vamos começar pela palavra. Abra sua Bíblia na primeira epístola. Pode abaixar um pouquinho o microfone, está dando microfonia ali. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 11. Abra a sua Bíblia, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, 3, versículo 11. A palavra diz assim: aprendam e tomem nota desse texto. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é quem? Falem alto, o qual é quem? Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia, com D maiúsculo, a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Verso 14: se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá o quê? O galardão. O que é a palavra galardão? O prêmio. Olha bem o texto que você leu conosco agora, da palavra de Deus. Esse texto é profundo. Cada um de nós está edificando uma obra. E cada um de nós, todos os dias, escolhe sobre que tipo de material você está construindo a sua obra. Se é sobre o ouro, sobre a prata, as pedras preciosas, ou sobre a madeira, a palha e o feno. O apóstolo Paulo diz que no dia da volta do Senhor Jesus, todas as obras que nós produzimos serão o quê? Provadas. O fogo a provará. E a palavra está fazendo um convite para você e para mim. Aquele que construir, verso 14, aquele que construir a sua obra sobre o fundamento, que é quem? Jesus Cristo. O que vai acontecer com essa obra? Esse receberá o quê? Galardão. Tremendo. Nessa tarde eu quero convidar vocês, me dá um passador aí que eu esqueci, está aí, ó, tá aí. Isso, obrigado querido, desculpa que eu esqueci. Nessa tarde eu quero estudar com vocês. Apaga mais uma luz aqui. Essa luz aqui, ó, é possível apagar? Consegue enxergar? É essa aqui, ó. Isso, aí está ótimo. O tema da minha fala é The White House. Quantos conhecem essa casa aí que está aí? Não? Deixa eu ver. Conhecem mesmo? Já foram lá? Entraram? Não. Vou fazer uma pergunta. Quantos queriam morar nessa casa? Levanta a mão. Levanta aí, seja honesto. Quantos queriam morar na casa do White House? Um monte de jovens que não quer não. Eu acho que tem sabedoria na resposta de vocês. Imagina vocês cuidarem dessa casa. Vamos ver o que tem nessa casa? Olha lá, vamos ver o que tem nessa casa.
132 quartos, 35 banheiros, 412 portas, 147 janelas, 3 escadas, 8 escadas, 3 elevadores. É isso aí. Quem que queria morar numa casa dessa? Você ia gastar um rio de dinheiro para poder manter essa casa, a manutenção dessa casa. Essa casa é a conhecida casa mais famosa do mundo. Por ela moraram importantes personagens da história da Constituição do país da Norte América. Presidentes Carter, Reagan, Bill Clinton, Barack Obama. Aí está a família Trump e atualmente essa casa é ocupada pela família Biden. Notem, essa é uma casa, mas eu quero apresentar agora a vocês uma outra casa, diferente total e completamente dessa que a gente acabou de ver. Essa casa não era de alvenaria, não era de tijolos, era uma casa simples, de madeira, e nela morava um casal. Essa casa ficou conhecida também como a casa da família White, que nós poderíamos chamá-la de The White House, a casa da família White. E nós vamos compreender nessa tarde, em nossa palestra, um pouquinho sobre detalhes da vida desses personagens que compuseram a história desta casa. E sobre qual fundamento eles construíram a sua vida? Sobre palha, pedra, feno, ou sobre o ouro, a prata e as pedras preciosas? Então, a primeira pessoa que eu quero apresentar é o pai da dona da casa. O pai da dona da casa se chamava Robert. Robert Harmon era o pai de Ellen. Esse era o pai. Ele era um comerciante e era chapeleiro, fabricava chapéus. E Ellen era uma criança quando ajudava o seu pai na manufatura de chapéus. E os chapéus, para a produção de chapéu naquele tempo, usava-se muito o mercúrio, que é um metal pesado e é um metal o quê? É um metal tóxico. Então quem mexe com mercúrio está colocando a sua saúde em risco, né? E as crianças mexiam com isso, e às vezes ficavam doentes pelo fato delas lidarem com esse metal. Essa colina onde está essa casa foi possivelmente o local onde Ellen nasceu. Não nesta casa, nesta colina, na cidade de Gorham, estado do Maine, no dia 27 de novembro de 1827. Tá? Aí está a data, 26 de novembro, desculpe, de 1827, e não 27, ok? Aí está, foi feita a pergunta, né? Quantos irmãos Ellen White tinha? Fui ver essa pergunta ou não? Vai fazer ainda? Quantos filhos, né? Então, quantos irmãos Ellen White tinha, contando com ela? A família dela era composta de quantos irmãos? Quem sabe? Valendo um brinde. Ninguém sabe. 8, contando com ela. Eram 6 mulheres e 2 homens. Os 2 últimos filhos estão aí. Era Ellen, que está em pé, e Elizabeth. Muito possivelmente, Ellen era mais nova do que a sua irmã Elizabeth, que era gêmea. Você pergunta por quê? Porque nas fotos daquele tempo, quem permanecia em pé na foto era a pessoa mais jovem. Quem ficava sentado era a pessoa mais velha. Assim funcionava uma foto. Tá? Aí está a sua irmã
mais velha, Caroline, que era 20 anos mais velha do que ela. Ellen costumava chamá-la de sua segunda mãe, Caroline, porque era 20 anos mais velha do que ela. E aí estão algumas das irmãs, até Sarah, que casou com aquele famoso compositor de hinos chamado Francis Belden, que temos vários livros no Inário. Ele tinha uma tremenda capacidade de composição. O pastor pregava o sermão, enquanto o pastor pregava o sermão, ele compunha um hino na hora que o pastor estava pregando o sermão sobre o tema, e ao final ele ia ao piano e tocava o hino e todo mundo cantava. Esse era esposo da irmã de Ellen White, tá? Muito bem. Aí está a escola onde ela estudou, Rua Brackett, lá na cidade de Portland, estado do Maine, tá? Foi nessa escola, próximo a essa escola, que ela levou uma pedrada. A pedrada que ela levou, como muitos sabem, não foi uma pedra qualquer, foi possivelmente a pedra do tamanho de uma mão fechada, que bateu na sua face esquerda, afundou esse osso, quebrou o nariz. Ela ficou 3 semanas em estado de coma. Seu pai estava viajando, vendendo chapéu, no estado da Geórgia. Quando ele voltou e viu a filha no quarto, perguntou: quem é essa pessoa que está aí? E ela escutou o papai falar isso. Isso trouxe a ela profunda dor e tristeza. Ela conviveu, depois dessa pedrada, com inúmeros problemas de saúde. Ela teve que abandonar a escola, ela não tinha mais condição de escrever nem o seu próprio nome, ela ficou uma pessoa muito debilitada, ela pegou pneumonia e depois pegou tuberculose. A gente vai falar um pouco disso mais à frente. Muito bem. Aí está a igreja onde eles frequentavam, chamada Igreja Metodista da rua Chestnut. Eu não estou conseguindo enxergar lá atrás, mas vamos lá. Da rua Chestnut, na cidade de Battle Creek. Foi nesta igreja que o nome de todos os filhos foram riscados por ocasião de 1844, quando eles estavam aguardando a volta de Jesus e se tornaram mileritas. Os nomes foram riscados dessa igreja porque eles se tornaram mileritas. Aos 12 anos de idade, Ellen White se batizou nas águas da Baía de Casco. Nessa baía, nas águas do Rio Atlântico, águas frias, muito frias. Então ela se batizou como uma metodista, não como adventista. Agora eu vou agregar uma coisa, pastor, se vocês querem saber, aprofundando o assunto, né? Já que vocês querem a profundidade. Ellen White foi rebatizada de novo, sim ou não? Quem sabe? Não. Paulo, Douglas, cadê o Douglas? Douglas? Está lá no som. Ellen White foi rebatizada? Sim ou não? Foi? Quem rebatizou? Ela se batizou com 12 anos nas águas da Baía de Casco. Em 1862, ela pediu para ser rebatizada na igreja adventista. A pergunta é: por que, pastor Spencer? O seu esposo escreve que ela sentia o peso e o fardo dos pecados que ela havia carregado ao longo da sua vida. Ela já era uma profetisa por longa data. E ela pediu para ser rebatizada. Quem rebatizou? O seu próprio esposo, o pastor Tiago White. Ano 1862. Tá? Então isso é importante vocês saberem. Muito bem. E como que foi o conhecimento do seu esposo?
Ellen era uma jovem de um talento espiritual fabuloso. Ela sempre estava frequentando a igreja. Ela amava estar na companhia de Deus. Ela tinha um coração muito sensível à voz de Deus. Sua infância foi passada estudando a Bíblia, orando, cantando, participando de grupos de estudo da palavra. E, evidentemente, que quando Guilherme Miller começou a aparecer na sua região para pregar, ela começou a seguir o pastor Miller e fazer parte das campanhas. E ela começou a trabalhar como uma millerita. E numa dessas campanhas que eram feitas nessas tendas, ela se encontrou com o seu futuro esposo, Tiago Bart, que também era um jovem cristão muito sincero e muito temente a Deus. Recado para os jovens solteiros: abro parênteses. Se você quiser conhecer alguém para ser o seu companheiro aqui na terra e na eternidade, escolha alguém que tema a Deus, que seja um bom cristão, que goste de estar na igreja, que goste de participar da programação da igreja, que se envolva com as coisas da igreja, que tenha compromisso com os departamentos da igreja, que goste de estudar a Bíblia, que não seja só bonito por fora, mas que tenha um coração temente a Deus, porque de acordo com a palavra de Deus, o temor do Senhor é o princípio do quê? De toda a sabedoria. Ah, pastor, mas eu conheci alguém lá fora, ele é tão bom, ele é melhor do que os jovens da igreja. Ah, é? Tá bom. Ele pode ser melhor hoje, mas o tempo vai revelar o que são as coisas. Então, se você quer conhecer alguém, esse é o lugar, a igreja, a escola adventista. Pessoas que temam a Deus, que sejam cristãs no verdadeiro conceito da palavra. Então eles se conheceram aí, ó. E quando os olhares dos dois se cruzaram, o que aconteceu? Logo eles tiveram uma atração física, química, né? Ellen White era uma garota jovem de 16 anos quando conheceu ele, 16 para 17 anos. Eles começaram a trabalhar juntos nessas campais e eles logo decidiram se casar, né? Se casar. E ela se casou, portanto, com a idade de 20 anos. Em 1846 ela se casou. 20 anos. 20 anos. Na verdade, 19 para 20 anos, né? Ela nasceu em 27, casou em 46, 19 para 20 anos. Então ela casou-se no dia 30 de agosto de 1846. Foram só no cartório, assinaram a certidão, que é essa aí, e voltaram para casa. Não teve véu, não teve grinalda, não teve nada. Essa é a primeira foto que nós temos de Ellen White, foto real. Às vezes as pessoas ficam olhando e falam assim: mas pastor, eles eram tão sérios assim? Não, é que para fazer uma foto naqueles tempos levava 15 minutos. 15 minutos. Então você tinha que escolher a posição, travar a posição e ficar. Se você escolhesse sorrir, você não podia mexer os lábios. Então as pessoas geralmente ficavam numa posição mais o quê? Mais sóbria, não séria, mas sóbria. Mas eles, amigos, eram iguais a você e nós, a cada um de nós. Eles eram sorridentes, eram pessoas sinceras, brincalhonas, sabiam brincar,
tinham um bom espírito de humor, eram seres como nós somos, tá? Aí está o filho Willie, que era o filho mais novo, né? Ela teve 4 filhos, mas 2 morreram. Aí estão os 3 filhos que temos foto dela. Aí está o filho mais velho, na foto, chamado Henry Nichols. Depois James Edson, o filho do meio. E depois, por fim, o filho William Clarence. Aí você pergunta, pastor Estêncio, e o 4º filho? O 4º filho que eles tiveram viveu apenas 3 meses. E ele morreu de uma doença de pele que atacou o seu pulmão, e ele apenas viveu 3 meses. Seu nome, John Herbert, foi sepultado no mesmo cemitério onde a sua mãe está sepultada. Eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Um casal que perde um filho, qual é a reação do casal? Não é uma situação tão fácil. Não é uma situação tão simples. O casal enfrentou a perda de um filho, mas não apenas de um, porque esse garoto, Henry Nichols, que era o filho mais velho, que era alguém que cantava, quando a mãe pregava, ele cantava e fazia os apelos para as pessoas virem à frente. A mãe costumava dizer que a voz de Henry era a voz de um anjo. Ele tinha um tenor afinadíssimo e cantava de forma muito bonita. E esse garoto, com 16 anos de idade, ele começou a tossir, e logo os médicos descobriram que ele estava com tuberculose. E ele foi diagnosticado, mas ele não teve chance, e ele morreu aos 16 anos de idade. Ele fez 2 pedidos antes da morte. Ele disse: mamãe, no dia da minha morte, eu quero que vocês não chorem. Olha o pedido dele. Eu quero que vocês não chorem. Mas por que, filho? Ele disse: eu não vou ter que lutar a guerra civil, que começou 1 ano depois da morte dele. Eu não vou ter que passar pelo tempo de angústia, as pragas. E eu tenho certeza que quando Jesus voltar, eu vou estar preparado para recebê-lo. Segundo pedido: eu quero que vocês me enterrem ao lado do nosso irmão mais novo, John Herbert, que havia falecido com 3 meses de idade. E assim os pais fizeram o pedido do filho mais velho. Sobraram esses 2. Aí está a família White, que viveu naquela casa por muitos anos, naquela casa humilde e simples, de madeira. Sobraram Tiago, o filho da direita, Tiago Edson, o pai, o filho do meio e a mãe. E agora eu vou fazer uma pergunta. Vocês acham que havia alguma predileção na família White por alguns dos filhos? Ou vocês acham que o pai e a mãe tratavam os filhos igualmente? É difícil isso, né? É uma pergunta difícil. Geralmente o pai e a mãe têm alguma espécie de afinidade com alguns dos filhos, não é? Às vezes isso é natural. Os filhos criam essa afinidade. Por mais neutro que a gente queira ser, às vezes um filho acaba se apegando mais a gente. Mas é normal. Nesse caso, qual dos filhos se apegou mais à mãe? É o que está do lado dela. E o que apegou o pai? É o que está do outro lado. E um dia eu poderia pregar um sermão só sobre esse assunto. Eu tenho um sermão preparado sobre isso. Como foi a convivência do casal com os filhos? Olha, se a gente acha que a gente tem problema em casa, não foi fácil para o casal conviver com seus filhos. Eu queria te perguntar uma coisa. Quem aqui é filho de pastor?
A sua filha não está aqui, né? Tá. Eu tenho 2 filhos. Ser filho de pastor não é fácil. Agora, e ser filho de pastor e filho da profetisa ao mesmo tempo? E aí? O negócio pega, hein? Filho de pastor e filho da profetisa da igreja, tinha que ser impoluto. Ele não podia nem olhar para a sombra dele, porque se alguém olhar, olha o filho do pastor aí, olha o filho. E na verdade não era só pastor, ele era presidente da Associação Geral. Por 2 vezes. Imagina um negócio desse. A pressão que às vezes a gente coloca sobre um filho de pastor. E os testemunhos falam que os filhos de pastores são mais tentados pelo inimigo. Porque às vezes os nossos filhos são usados pelo inimigo para destruírem o nosso ministério. Terríveis, muito duros. Eu sou pai de 2 meninos e eu sei bem o que é isso. Vamos avançar. Aí está o ministério profético de Ellen White. Ela exerceu seu ministério por 70 anos. Ela recebeu mais de 2.000 sonhos e visões. Ela escreveu mais de 100.000 páginas de manuscrito, totalizando 25 milhões de palavras. Ela é a autora do gênero feminino que mais escreveu na história da literatura humana. Nenhuma mulher escreveu mais do que ela. Nem Agatha Christie, nem qualquer uma dessas novelistas que escreveu filmes de Netflix, de qualquer uma que você pegar. Nenhuma mulher escreveu mais do que ela. E nenhuma mulher tem livros traduzidos em maior volume de línguas. O livro dela mais traduzido qual que é? Qual que é? Caminho a Cristo. Quantas línguas e dialetos? 165 línguas e dialetos. Caminho a Cristo. O livro mais traduzido dela até os dias de hoje. Tá? Agora, pastor Stens, muita gente ainda duvida do ministério profético dela. Mas essa parte aqui é inspirada, essa outra parte aqui não é inspirada, esse livro é inspirado, esse outro livro não é inspirado. Esse livro tem conteúdo mais devocional, se aplica só aos dias dela. Esse livro aqui tem um conteúdo mais para os nossos dias, porque fala de saúde, fala de educação e tal. E nós começamos a categorizar e a classificar os escritos dela, usando a nossa própria taxonomia, desculpe a palavra, nossa própria forma de avaliar os fatos e criar itens de prioridades. Olha, esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro, esse é o quarto, esse último aqui não tem inspiração. Então, olha o texto que está na tela. Eu vou pedir que o pastor Cirilo leia esse texto, porque aí, pode pegar aqui, pastor, leia esse texto para nós, pastor. Ou Deus está ensinando sua igreja, reprovando seus erros e fortalecendo a sua fé, ou não está? Esta obra é de Deus ou não é? Deus nada faz em parceria com Satanás. Meu trabalho, ao longo dos últimos 30 anos, traz o selo de Deus ou o selo do inimigo. Não há meio termo nesta questão. Os testemunhos são do Espírito de Deus ou do diabo. Não há meio termo. Mas essa... Não há meio termo. Por quê, pastor? Deus não trabalha em parceria com o inimigo. Não trabalha. Se a fonte de revelação é Deus, se Deus revelou a palavra e Deus revelou os testemunhos, vamos ler a Bíblia. Abra sua Bíblia. A Bíblia responde isso para a gente. Abra sua Bíblia na Epístola de Tiago.
capítulo 3. Olha o que o apóstolo Tiago diz. Tiago, capítulo 3. Abra sua Bíblia. Tiago, capítulo 3. E o versículo 11. A palavra de Deus diz assim, notem atentamente: acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar o quê? De uma fonte não jorra dois tipos de água. A fonte divina, que é Deus, o Pai e o Filho, só revelaram uma verdade. Esta verdade está na Bíblia e esta verdade está também nos testemunhos que estão aqui. É da mesma procedência, da mesma fonte. Então ela recebeu essa revelação dizendo: Deus não trabalha em parceria com Satanás. E ela fala uma coisa que eu quero chamar a atenção: não há meio termo. Mas esse pedaço, isso aqui, esse sermão, esse artigo não foi inspirado. Não há meio termo. Não vamos usar a nossa classificação, tá? Quem sabe num outro momento que eu vier aqui numa outra vez, quem sabe, não sei quando, né? Eu vou discutir essa questão de autoridade profética, tá? Porque esse é um assunto importante para nós discutirmos. Tem gente que fala assim: a Bíblia, os escritores da Bíblia têm mais autoridade do que Ellen White. Você concorda com essa afirmação? Sim ou não? A mesma autoridade que os profetas da Bíblia tiveram, Ellen White teve. Por quê? Porque a fonte de revelação é a mesma. Qual é a diferença? Diferença de funcionalidade. Os profetas da Bíblia escreveram, registraram e deixaram para nós esses ensinamentos na sua palavra. Ellen White viveu em um outro momento, num período pós-canônico, onde ela foi usada por Deus para deixar os seus registros para um grupo de pessoas diferente, para um período diferente, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Aqueles que fazem parte da última igreja da profecia, de acordo com Apocalipse 3, 14 a 22. A igreja de Laodiceia. Percebe? Pastor Estêncio, quando é que começou a discussão de autoridade? Quando a Bíblia foi canonizada. Até que a Bíblia não fosse canonizada, não havia discussão de se um profeta tem mais autoridade que o outro. Mas quando a Bíblia foi canonizada, aí a pessoa começou a falar: Moisés tem mais autoridade do que Amós, porque ele escreveu o Pentateuco. Então ele tem mais autoridade. Paulo escreveu muito mais do que os outros autores da Bíblia. Então ele tem mais autoridade do que todos os outros. Não é bem assim. Ele pode ter trazido mais mensagens porque recebeu mais mensagens, mas ele não tem maior autoridade do que um outro profeta, nem que ele não tenha sido canônico, como o caso de Natã, não é? E as filhas de Filipe, em Atos capítulo 21. São diferentes propósitos para os quais Deus estabeleceu a sua mensagem. Bom, eu vou pular isso aqui e vamos voltar então a Ellen White. Ellen White tinha duas grandes paixões. Quais eram elas? Primeira, a vida de Cristo. Cristo era a grande paixão de Ellen White. E aqui eu mostrei para vocês, eu vou mostrar daqui a pouco. Ela tinha uma paixão, ela exaltava a pessoa de Cristo em todas as suas falas. 5 livros foram compostos sobre a vida de Cristo. Olha lá: O Desejado, Caminho a Cristo, Parábolas, Maior Discurso e Vida de Jesus. 5 livros.
ela é considerada a autora mais cristocêntrica da história da igreja evangélica. Ela é a autora mais lida por pastores que preparam sermões sobre a vida de Cristo, inclusive pastores de outras denominações. O seu livro Desejado pelas Nações foi usado até para a produção de produções cinematográficas, como o famoso filme da Paixão de Cristo, escrito por quem? Mel Gibson. Mel Gibson traz no seu filme detalhes que não estão na Bíblia, mas estão no Desejado. E por isso que eu falei de manhã, ela foi usada por Deus para continuar o quê? Ampliando a revelação profética da palavra de Deus. Ela traz detalhes que ampliam a compreensão do quê? Da palavra de Deus, mas que não estão na palavra. Por exemplo, não está na Bíblia o fato de que Jesus Cristo virá com uma trombeta de prata na sua mão esquerda, mas a Bíblia fala que ele virá com uma foice na mão direita, mas não fala da trombeta de prata na mão esquerda. E ela fala isso no livro Primeiros Escritos, na primeira visão. Vários outros detalhes ela agrega, detalhes como detalhes sobre a crucifixão, a ressurreição, detalhes sobre a sua vida com os discípulos. A Bíblia não fala isso, mas ela traz esses detalhes. Na verdade, queridos, quando a gente fala ela traz, não é ela quem traz. Quem traz? Deus que revela. Então ponham isso, não é ela que está falando, é Deus que fala por meio dela. Aí está a grande paixão da vida dela. Eu queria falar para vocês um pouquinho sobre essa foto. Não é um popstar, não é um artista de Hollywood, nem um atleta, jogador de futebol famoso, não. É a foto de um campesino, alguém simples e humilde, que revela na sua face os frutos do Espírito Santo de Deus: o amor, a bondade, a misericórdia, a mansidão e o domínio próprio. Frutos que Gálatas 5:22 descreve claramente. Muito bem, vamos lá. Aí está a casa dela novamente. Você pode perguntar assim: pastor, na casa de um profeta, Deus pode operar algum milagre? Deus pode operar milagres na vida de profetas? Sim ou não? Sim. Na Bíblia você tem exemplo de milagres na vida de profetas? Quem? Elias. Quem mais? Eliseu. Quem mais? Moisés. Nossa, Moisés não teve milagre, abriu o mar vermelho na frente dele lá. Quem mais? Nuvem de fogo de noite, nuvem de dia. Abraão. Quem mais? E na casa de Ellen, teve milagre? Quer vir registrar? Quer vir contar? Então, nessa casa, eu vou mostrar a casa por dentro agora, ó. Aí era o quarto de Ellen, aí está a cama dela, e aí está a escrivaninha de onde ela compunha os seus escritos. Ela sentava nessa cadeira e ela escrevia os seus escritos aí da sua cadeira. A época que ela mais compunha manuscritos, ela chegava a escrever 20 páginas por dia. Não é pouco. Num tempo em que não tinha papel, o papel era caríssimo, isso levava tempo para poder escrever. E aí está a cama dela, aí está a cozinha, e nesta cozinha aconteceu um milagre. Ellen tinha uma
secretária, que era sua assistente, que ajudava a fazer a comida e ajudava também a cuidar do filho menor chamado Willie White. Um dia, ela estava fazendo o almoço nesse fogão e dando banho na banheira, que era essa banheira, que ficava na lavanderia, ao lado da cozinha. O filho tinha 3 anos de idade. Entre cuidar da comida e cuidar do banho do filho, ela se esqueceu do filho e ficou cuidando das panelas para não queimar. Quando ela voltou para a lavanderia para ver o filho estava afogado na banheira que você está vendo aí. 3 anos de idade. Quantos filhos Ellen White já tinha perdido? 2. Esse seria o terceiro. A pergunta que se faz é: o que aconteceria na vida dela? A sua secretária, em desespero, gritou: Ellen, 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 desça, desça, desça. Ela estava lá em cima trabalhando, no andar superior. Desça, Willie, 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 gritava em desespero. Quando ela desceu correndo as escadas e foi até a lavanderia, ela tirou o seu filho da banheira e colocou diante dela, e ela viu que o seu filho não respirava mais. Estava afogado. Ela pediu para a sua secretária pegar um cobertor, e ela foi, pegou o cobertor, enrolou o Willie e saiu pela porta da lavanderia que está aí, e foi até a frente da casa, e colocou a criança na frente do gramado da casa, e em desespero, ela pegou aquela criança, abriu o cobertor, e ela começou a rolar essa criança de um lado para o outro, de um lado para o outro, na tentativa de fazer com que a água saísse do esôfago da criança, e ela pudesse voltar a respirar novamente. E ela fez isso por 10 minutos, 15 minutos, até que chegou um tempo em que toda a vizinhança percebeu a agonia daquela mãe desesperada tentando ressuscitar o seu filho. Eles saíram das casas e vieram até ela e disseram: irmão White, pare, 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 o seu filho já não respira mais. Ela pegou a criança, envolveu no cobertor, colocou no colo, e o relato diz que ela fez uma súplica a Deus. Ela não fez uma oração, ela fez uma súplica, suplicando pela vida do seu filho. E quando ela proferiu aquela súplica, e ela encerrou dizendo amém, o seu filho fez. Voltou a respirar. Aquela experiência marcou a vida daquela família e daquela mãe, porque Deus cuidava da sua profetisa e sabia muito bem que aquele golpe, a perda de mais um filho, seria algo que destruiria o seu ofício profético. E Deus ressuscitou aquela criança. 20 minutos sem respirar. 20 minutos sem respirar. Essa é a história que eu trago para vocês nesta tarde. Aí estão os 2 irmãos. Aí está o filho mais velho. Trabalhou entre os escravos negros afro-americanos. A Igreja Adventista tem um respeito tremendo nos Estados Unidos pelo trabalho que desenvolveu com os negros, na alfabetização dos negros e sobretudo na questão do respeito antissegregacionista. A Igreja Adventista sempre pregou o anti-escravagismo, o anti-segregacionismo. Ellen White, em 1892, escreveu dizendo: todo o sistema de escravatura tem sua origem com Satanás.
E tem gente que acusa ela dizendo que ela é uma racista. Eu fiz 2 lives no meu canal. Acesse meu canal, se inscreva no meu canal. Dê um like e partilhem o meu canal com seus amigos, porque vocês serão edificados com bons conteúdos que ali tem. YouTube, Renato Stencil e Centro White. No Centro White já existem quase 6.000 seguidores. A gente precisa ampliar esse volume de seguidores, usando as igrejas e vocês participando, para que isso tenha visibilidade e alcance outras pessoas que não têm uma visão correta sobre o dom de profecia. Pessoas de dentro da igreja têm uma visão imprecisa e incorreta sobre o assunto. Aí está o filho mais novo, que se tornou o braço direito da mãe. Aí está a mãe, o pai. E aí está a importância de Tiago White para a igreja. Ele ajudou a fundar os 4 mais importantes segmentos da igreja. Ele era um homem extremamente zeloso, trabalhador, mas viveu cedo. Ele viveu pouco. Ele morreu aos 51 anos de idade. Desculpe, essa foto é aos 51 anos de idade. Ele morreu aos 60 anos de idade. No dia da sua morte, Ellen White disse: se outros tivessem feito a obra que ele fez, ele não teria morrido tão cedo. Ele trabalhava por 3 pessoas. A questão que se coloca é: Deus pede que nós trabalhemos por 3 pessoas? Não. Eu vou chamar dois jovens aqui. Vem você, vem cá, você. E vem você aqui. Vou fazer uma ilustração. Vem aqui. Essa ilustração é para vocês nunca mais esquecerem. Não, vem aqui embaixo. Vem aqui. Ombreia comigo, ombreia. Pressiona meu ombro. Você também. Isso. Se nós não carregarmos o fardo, o peso da missão juntos, vamos andar devagar. Se nós não caminharmos juntos, ombreados um com os outros, o fardo será colocado sobre o peso de um só. Se a gente deixar o fardo sobre os ombros do pastor, ele vai ser. Se deixar sobre o fardo de um ancião, ele vai ser. De um jovem, ele vai ser. Por isso que nós temos que nos unir e carregarmos e cumprirmos a missão como? Unidos, ombreando um com o outro, para que não haja, muito obrigado, para que não haja na nossa história, nos nossos dias, esse tipo de situação. Há um outro pioneiro que morreu cedo. Quem foi? Andrews. Quantos anos ele tinha quando morreu? 53 anos. 53 anos. Nós não somos chamados por Deus para fazermos a obra sozinhos. Nós temos que treinar, preparar, qualificar, treinar as novas gerações, jovens, crianças do rol do berço, ensiná-los a fazerem a obra de Deus, para que a obra seja feita por todos nós, pela igreja. Aí o Espírito será derramado com grande poder, porque nós vamos estar unidos. E eu quero lançar uma coisa que talvez vocês não saibam. Há 2 padrões na palavra de Deus quando a pessoa, um profeta, recebe a visão. Um deles é santo, 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 e o profeta entra em visão. O outro padrão é glória, 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 e o profeta entra em visão. Mas Ellen White, ela recebeu um terceiro padrão, distinto desses 2 primeiros. Ela dizia: univos, 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 e ela entrava em visão. Por quê?
Porque a nossa unidade é o segredo do nosso êxito no cumprimento da missão profética. Quanto mais unidos estivermos, mais poder nós teremos. E mais qualificados nós estaremos para recebermos a chuva celeste. Quanto mais desunidos, mais fragmentados, e o inimigo é especialista nisso, colocar o ancião em rota de colisão contra o diácono, o departamental de jovens em rota de colisão com o departamento de escola sabatina. Ele quer confusão na igreja, ele quer desunir a igreja, ele não quer unidade na igreja, ele quer diferentes opiniões, porque ele sabe que se nós formos divergentes em nossas ideias e não estivermos unidos, o Espírito não nos usará. Por isso que ela dizia: univos, univos, univos. A importância da unidade. Deus tem um propósito em nos unir. Leia lá Atos capítulo 2. Todos estavam unidos e tinham tudo em comum. Olha que coisa fabulosa. Vocês conhecem esse texto já? O pastor Cirilo deve ter pregado muitas vezes. Bom, aí está Tiago White. Vamos avançando. Tiago White morreu em agosto, dia 6 de agosto de 1881. Anotou a data? 6 de agosto de 1881. E Ellen White ficou viva por 34 anos. Olha que não é fácil ser viúva por esse tempo não, hein? Ela tinha 63 anos quando seu marido morreu. 64 anos ela tinha. 1881, dia 6 de agosto, ele morreu. Mas a história registra que um dia um pioneiro perdeu a sua esposa. Pioneiro da igreja adventista. Ele era pastor, só que ele era 5 anos mais novo que Ellen White. E um dia, quando ele perdeu a sua esposa e viu Ellen White viúva, ele disse: opa, espera um pouquinho, eu acho que a gente podia juntar as trouxas aí, ó, morar debaixo do mesmo teto. E um dia ele corajosamente passou um óleo de peroba e foi até a casa de Ellen White. Ele era pioneiro tanto quanto ela. Chegou para ela e falou assim: irmã White, a senhora está sozinha, eu estou sozinho, a senhora está vivendo a penúria da solidão, da viuvez, eu estou viúvo também. O que nos impede de nós juntarmos as nossas coisas e vivermos juntos? O irmão White olhou para aquele pastor e lhe disse: pastor, vou lhe dizer 2 coisas. Número 1, o senhor é um homem muito corajoso. Número 2, o meu coração só teve espaço para um homem, e esse espaço foi ocupado por Tiago White. Ela amava muito Tiago White. Aquele pastor pioneiro pegou a sua viola, colocou na sacola e foi. Mas não foi de mãos vazias. Porque Ellen White era uma pessoa extremamente generosa e solícita à necessidade dos outros. E vendo a solidão daquele pioneiro que ainda tinha muitos anos de trabalho pela frente, procurou uma jovem para ser sua companheira. E a jovem que ela procurou tinha 20 anos a menos do que ele. Era jovem mesmo. E ela chegou para essa jovem e disse: irmã, nós temos um pioneiro nas nossas fileiras que perdeu o seu marido, perdeu a sua esposa, desculpe, estou cansado, perdeu a sua esposa.
você é solteira, você não aceitaria se casar com ele? Obviamente que quando Ellen White falava com alguém, ela falava com uma certa autoridade. E aquela jovem, olhando para ela, olhando para aquele homem, disse: irmã, eu serei companheiro desse pastor. Como era o nome desse pastor? Alguém sabe? Está na tela. Aí está. Stephen Haskell. Não era um mau partido, né? É óbvio que a gente só olha a aparência, né? E esquece do coração. E às vezes a gente, por olhar pela aparência, paga um preço caro, né, pastor? Tome cuidado. Não olhe só a aparência. Depois dos 40 as coisas costumam ficar tudo igual, 0 a 0. É ou não é, pastor? Depois dos 50, depois dos 60 e depois dos 70, é um dia de cada vez. É, coisa séria. Então, quem olha só para a aparência pode ter decepções lá na frente. Olha para o todo. Agora, não vai casar também com uma pessoa que você não goste. Não vai casar com alguém que você tenha vergonha de falar: esse aqui é meu marido, esse aqui é minha esposa. Não, peraí. Tem que ter química na coisa. Você tem que gostar da pessoa, gostar do cheiro dela, gostar da textura da pele. Tem que ter. Tem coisas que só o amor explica. E quem sabe o que eu estou falando, quem já casou sabe o que eu estou falando. Bom, depois dessa aula de psicologia matrimonial, vamos para frente. Meus amigos estão lá rindo de mim, né? Tá bom, vou dar risada. Ellen White foi missionária durante 11 anos da sua vida, 9 anos na Oceania e 2 anos na Europa. Então ela trabalhou por 11 anos fora do território americano. E agora encerrando, uma galeria de fotos dela, fotos desde a mais antiga até a mais nova, até a mais antiga. E aqui está a sua última casa. A gente começou com a primeira, né? Agora está na última casa dela. Você vai falar assim: pastor, em quantas casas que ela morou? A resposta é: em mais de 30 casas diferentes. Mas aquela mais morou foi aquela que eu mostrei no começo, de Bear Creek. Essa casa ela morou nos últimos 15 anos da vida dela. Fica na cidade de Napa Valley, em Santa Helena, Califórnia. Essa casa, vocês viram aí pelas mídias sociais, o fogo, quando deu aquele incêndio lá nas florestas da Califórnia, o fogo chegou até o portão da casa e parou. O cuidador da casa, um hispano, disse assim: eu não sei explicar o que aconteceu, mas o fogo chegou aqui. Quando ele chegou aqui, ele parou. E em volta queimou tudo. Queimou tudo. Deus sabe por quê. Isso aconteceu no ano passado. Aí está a equipe de assistentes literários dela, os 2 filhos do lado direito, Willie White, que era pastor, do lado direito dela, o esquerdo nosso, Tiago Edson, que também era pastor. E os demais estão aí nesta foto, que eram assistentes literários. Aí está o sermão que ela pregou, o último sermão que ela pregou em público, onde ela exaltou a palavra de Deus, dizendo: irmãos e irmãs, eu lhes recomendo este livro. A vida dela foi exaltar Cristo e a sua palavra. Ela passou 70 anos fazendo isso, pregando de Cristo e exaltando a palavra de Deus. Fique claro isso para vocês. Aí está a esposa de Willie, a segunda esposa era uma australiana chamada Ella. A primeira esposa de Willie faleceu. Aliás, só o filho Willie deu descendentes para a família. O Tiago Edson não teve filhos. Só esse teve filhos.
com os 2 casamentos. Tá? Aí está ela numa charrete, aí está ela em 1913, e aí está a última foto que nós temos conhecimento dela em vida. Ela está na sacada, deixa eu ver se eu consigo aqui. Não sei se eu. Bom, na sacada ela está deitada, ela caiu no dia 13 de fevereiro de 1915, quebrou a bacia esquerda, e depois dessa queda, ela nunca mais se recuperou, ela ficou muito fragilizada, já era uma pessoa doente. Nesta foto você não consegue ver, eu prometo mandar uma foto melhor na próxima vez, mas em pé está a sua assistente chamada Sarah McIntyre, que era a sua cuidadora, chamava ela de mãe. Sarah chamava Ellen White de mãe, tanto era a afinidade que elas possuíam. E as últimas palavras de Ellen, no dia 16 de julho de 1915, foram: eu sei em quem tenho crido. Ela morreu numa sexta-feira, às 3h41 da sexta-feira, do dia 16 de julho de 1915. Você pergunta, pastor, por que o senhor está falando isso? Porque haviam pessoas ao lado dela, vendo o momento da sua morte. E era costume naquela época ir até o relógio da sala e parar o pêndulo, para dizer que naquele momento morreu o dono da casa. E está aí o relógio, marcando o horário da morte de Ellen. Dia 16 de julho, uma sexta-feira, às 3h41. O primeiro funeral foi feito no jardim da sua casa. Aí está Ellen dentro da sua casa, dentro do caixão. Essa é uma foto bastante rara que vocês estão vendo nessa tarde. Tá? Uma pessoa que dedicou a sua vida para servir a Jesus, a sua vida inteira. Deixou-nos com 87 anos. E aí está o sepultamento dela em Battle Creek, aconteceu no dia 24 de julho de 1915. Aí está o dia do sepultamento. Alguns dias antes da sua morte, eu vou encerrar aqui fazendo uma aplicação. Um pastor chamado pastor Campbell chegou e visitou-a pessoalmente e disse: irmã White, a senhora não poderá morrer, a senhora não poderá morrer. Como assim? A senhora não poderá morrer antes da segunda vinda de Cristo. E ela disse: como? As pessoas vão se levantar e vão destruir o seu ministério, vão destruir a sua obra, vão destruir os seus escritos, se tornarão críticos dissidentes que vão se levantar. E ela disse: meu querido pastor, Deus é sábio o suficiente para cuidar da sua obra. Não tenha medo. E aí, não satisfeito com esta resposta, ele, Campbell, fez uma segunda pergunta para ela. Campbell disse: no caso da senhora morrer, Deus suscitará outro profeta no seu lugar? Ali havia uma pilha de livros, como temos aqui. E ela, colocando a mão sobre a pilha de livros, e sobre a pilha de livros estava a Bíblia e os seus escritos embaixo. Ela, colocando a mão sobre a pilha de livros, ela disse: meu querido pastor, Deus revelou, por meio desses escritos, todas as orientações necessárias para guiar e conduzir o seu povo com segurança até a chegada na Canaã celestial.
aquele pastor se levantou e voltou para casa seguro de que Deus estava no comando da sua igreja, no comando da sua obra. E queridos amigos, eu encerro esta mensagem fazendo a vocês esta pergunta que eu comecei hoje. Se o que alguém construiu permanecer, esse alguém receberá o quê? A recompensa. Que Deus te use, te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te capacite e que Deus dê sabedoria para você construir a sua vida cristã em cima do fundamento sólido que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Foi uma alegria estarmos juntos. Que Deus abençoe você. Amém.